Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. E hoje nós vamos falar todas as funcionalidades do aplicativo do rádio controle dos drones agrícolas. Estamos aqui com o rádio controle do Agras T10 e vamos fazer um overview de todas as aplicações e detalhes desse aplicativo. Então fica ligado nesse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar todas as funcionalidades do aplicativo dos drones agrícolas. Aqui estamos com o Agras T10, que foi cedido pela empresa super importadora, que agora é apoiadora do nosso canal. E eu convido vocês a conhecer o site delas e as redes sociais para que você possa conhecer essa empresa que representa a DJI e outras marcas e tem várias possibilidades e disponibilidades de equipamentos, tanto da linha consumer como a linha agrícola. E hoje nós vamos falar sobre as funcionalidades aqui do rádio controle. Muitas pessoas têm o drone, ou quem não tem, tem curiosidade, mas acabam usando poucas das funcionalidades, ou até mesmo nem conhecem ou nem sabem. Então hoje nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes interessantes sobre configuração, o que é cada ícone e tudo mais, que é uma informação importante para que você possa extrair o melhor do seu equipamento. E nós vamos gravar a tela aqui também do rádio controle para que fique de fácil visualização. Então vem comigo. Então o primeiro detalhe é você ligar o equipamento. Lembrando que no vídeo anterior a gente vai deixar um card aqui. Nós falamos sobre todos os botões, todos os componentes do rádio controle e agora nós vamos falar sobre a parte interna do software. Lembrando que aqui a gente tem um Android que roda um sistema operacional e a gente tem um aplicativo por onde a gente faz a interface entre o operador e a aeronave. Então vamos colocar aqui essa bateria aqui. Então a gente vai ligar, então para a gente ligar o equipamento, ligar o rádio controle, a gente vai dar um clique simples, solta e segura e ele vai acionar o rádio. Então aqui com o nosso rádio controle ligado, vamos mostrar, a gente vai fazer uma intervenção aqui entre a tela e o que a gente está vendo. Colocamos aqui uma bateria no drone, automaticamente a LED do rádio ficou verde, falando que está conectado e no canto inferior esquerdo aqui da nossa tela Agras T10 conectado. Então essa é a informação que garante com que o seu drone esteja conectado. Ao desligar, a luzinha do controle volta a ficar vermelha e esse íconezinho também ele deixa de aparecer. Vem aqui para a tela do meu rádio controle que a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Então, primeiro ícone aqui, esse ícone do canto superior esquerdo que parece uma folhinha escrita, ele serve para nos falar quais são as funções que a gente vai exercer. Então nesse ícone a gente pode clicar aqui, ó, e a gente vai visualizar os projetos que estão corrente, o tamanho deles, por exemplo, esse teste aqui, ele nos mostra um planejamento que a gente fez de teste e várias informações. Então aquele primeiro ícone ele serve para nos mostrar as tarefas pendentes, as tarefas que estão na plataforma Fields, as executadas, as que estão nos mapas de prescrição da DJI AG. Então é um local onde a gente vai acessar os planos de voo que a gente previamente fez ou que estão na nossa equipe a serem executados. O segundo ícone, que parece um homenzinho, ele serve para sabermos informações quanto a esse drone, as informações de quantos hectares já foram trabalhados, quantas horas, tempo de voo e várias outras informações do usuário. No ícone do aviãozinho, ele nos mostra que o rádio controle está conectado, qual que é o firmware disponível, o firmware da aeronave, o firmware da bateria, se tem RTK e a informação daqueles RTK que eu posso colocar no controle, o carregador e também o DJI gerador, que é aquele laranja que a gente pode fazer. Então aqui serve para a gente fazer atualizações do firmware de cada um desses componentes. Então eu posso baixar as atualizações então é a gestão de dispositivos, como eu tenho vários dispositivos, RTK, gerador, carregador, drone, eu posso importar as atualizações do firmware aqui e fazer essas atualizações. O terceiro ícone aqui, que é um balãozinho com dúvidas, que eu poderia escrever as dúvidas principais,
sobre o sistema, sobre a energia, ESCs, sistema de pulverização. É como se fossem as dúvidas frequentes. Ele tem algumas informações sobre alguns principais questionamentos, caso isso seja útil para você, só que lembrando que vai estar em inglês. Aqui, nesse alto-falantezinho, ele tem o histórico, né, do que foi feito. Também aqui tá em chinês, poucas pessoas utilizam isso aqui. E na engrenagemzinha aqui, a gente tem as informações de preferências. Então, métrica ou imperial, né? Então métrica é aquele metros por segundo, quilômetros por hora, imperial seria altura em pés e tudo mais. Quilômetros por hora ou metros por segundo, os diagnósticos de conexão, a mobilidade, a configuração de privacidade, qual que é a linguagem. Então, caso você queira substituir a linguagem aqui, ó, aqui está em brasileiro, mas pode pôr em americano e tudo mais. Então, se o seu veio em chinês ou americano, aqui é o local onde você vai alterar essas preferências. As configurações de armazenamento, o sistema Android e todas as aplicações. Então, qualquer configuração, o sistema de gerenciamento do Android estaria aqui. No canto superior direito, a gente tem algumas informações, principalmente hora, a bateria do rádio controle. Aqui no caso a gente está conectado a um Wi-Fi, mas poderia estar conectado a uma rede 4G. Nós temos também, ainda no canto superior direito, a possibilidade de você transmitir essa tela para um outro dispositivo para você mostrar para alguém. Outra utilização, no canto inferior direito, aqui em planejamento de missão, eu posso ter 3 opções de planejamento de voo. A primeira é utilizar o rádio controle e ir andando e marcando os pontos. A segunda é andar com RTK, então tem um dispositivo de receptor GNSS RTK, a gente conecta junto ao rádio, que também vai marcando esses waypoints com melhor qualidade. E a outra opção é a que está marcada aqui porque o drone está ligado, seria você utilizar a aeronave para fazer a demarcação dos pontos. Mas isso não é muito usual porque tem um gasto energético muito grande, a bateria dele tem um custo elevado e poucas pessoas utilizam. Além dessas 3 possibilidades, a gente tem a possibilidade de fazer o mapeamento com um drone de mapeamento, processar essas informações no DJI Terra e depois importar isso pelo cartão de memória. Então, se você quer saber mais informações sobre essa metodologia, se inscreva aqui no nosso canal, entre para os grupos VIPs que nós vamos lançar alguns vídeos explicando a metodologia de mapeamento e transcrever isso para os drones de pulverização. Saindo aqui dessa página, a outra opção seria executar a missão. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Que existem pessoas próximas, ele está mostrando vários avisos, que isso é muito importante para que tenha mais segurança. A gente está dentro do estúdio, não está pegando a quantidade adequada de satélites, mas aqui é só para vocês verem. Então, ele está mostrando onde o receptor, o RC está, os obstáculos próximos. No canto direito, nós temos a câmera aqui, ó, a câmera FPV mostrando frontal. Aqui a gente tem a possibilidade de alterar essa câmera. Então a gente pode colocar para a câmera traseira, que está apontando ali para a porta, né? A posição que o drone está. E aqui a gente pode pôr as 2 câmeras, uma ao lado da outra. Então é uma possibilidade para que eu tenha segurança e eu posso migrar de uma câmera para outra de acordo com o que eu estiver trabalhando, ó. Ok? No canto esquerdo, ele me mostra qual que é o módulo que está aqui, no caso está no módulo manual. Essa mensagem que está aparecendo aqui é uma mensagem de perigo. Ele está falando que o satélite está acionado, que nesse momento, no canto superior direito, está pegando 12 satélites, que a qualidade do sinal está boa e que a bateria está com 52% de carga. Se eu clicar aqui em cima da bateria, ele vai me mostrar algumas informações. Aqui eu consigo saber o posicionamento, de onde o drone está ou para onde ele quer voltar, a missão, para onde ele está e aqui alguns mapas de satélites que eu posso alternar, tá bom? No centro a gente tem algumas informações do radar. No canto inferior esquerdo nós temos a altura que está, a quantidade de litros por minuto, ou seja, o fluxo de pulverização,
E aqui essas informações elas só vão ser mostradas quando a gente estiver voando na prática. Então, em voo, nós vamos mostrar essas informações com mais particularidade. No canto superior esquerdo do controle, eu vou aplicar em retornar para que eu volte na página principal. Então aqui no canto superior direito tem uma engrenagem e nós vamos focar esse vídeo no estúdio, nessas informações, e as informações que couberem a serem mostradas quando o drone estiver voando, a gente vai fazer lá no campo, lá na prática, beleza? Então no canto superior direito aqui a gente tem a engrenagemzinha e a gente tem algumas configurações importantes. A primeira delas refere-se ao drone. Então, qual que é a altura ou velocidade que esse drone vai voltar para casa no caso de um RTH? O que é um RTH? É Return to Home, é voltar para casa, caso aconteça algum problema. Então eu posso configurar a velocidade e a altura que esse drone vai voar. Então no nosso caso aqui a velocidade setada está 21,6 metros por quilômetro por hora. Nós vamos diminuir isso aqui para 20, aproximadamente 20 km por hora. A altura de retorno para casa, 5 metros. Essa altura não pode ser tão baixa que vai bater num fio, num galho ou numa árvore, e não pode ser tão alta que vai gastar a bateria demais. Lembrando que o RTH ele é acionado por perda de sinal do rádio, por baixa bateria ou por algum problema como a cauda acabou, qualquer problema que tenha acontecido. Então isso aqui é uma gestão estratégica. No caso aqui eu vou colocar como 7 metros, que é uma altura relativamente segura, então você pode alterar isso aqui até 30 metros, né? Então, dependendo de onde você estiver trabalhando, se tiver culturas florestais, você tem que pôr um pouco mais alto. Caso contrário, você pode trabalhar aí algo entre 7 e 10 metros, que ele vai voltar com segurança. Assim como você pode configurar a velocidade com que ele vai voltar. O máximo é 36 km por hora e o mínimo é 10. Então, de acordo com a sua experiência, a velocidade do vento e outras características, você vai setar isso aqui. Ao finalizar a pulverização, você quer que esse drone fique em hover, que é parado, ele suba 3 metros ou retorne para casa. Então você pode configurar ele ficar parado, subir para 3 metros ou retornar para casa, então de acordo com as suas características. Aqui, se você deixar essa opção marcada, quando você perder o sinal do rádio controle, ele vai acionar o retorno. Aqui você vai configurar, caso você perca o sinal do rádio controle, ele vai ficar parado, ele vai pousar ou ele vai retornar para casa. Então perdi o sinal com o rádio. Então o ideal, no caso aqui por default, ele fica pairando. Aí você pode tentar recuperar esse sinal ou ele volta para casa. Então, tudo é uma estratégia buscando sempre segurança. Aqui vamos deixar em hover. Ao finalizar, ao completar o plano de voo, você gostaria que esse drone volte para casa ou fique pairando, né? Normalmente, nós deixamos em retorno para casa. Home Point Location, essa marcação ela serve para quando você mudou de local. Então você decolou de um lugar, você está indo pousar em outro, você pode clicar onde está o homenzinho. Ou se você clicar na opção do aviãozinho, ele vai voltar para onde ele decolou. Então isso é muito interessante quando você pousa no lugar, vai com a sua estrutura para outro e vai progredindo de acordo com os talhões. Aqui a gente pode setar também a máxima altura de voo, aqui está em 100 metros. E aqui a gente pode setar a máxima distância. Então, se você tiver um funcionário, alguém que talvez está meio que iniciando, para não deixar ele fazer doideira, você pode setar a bateria baixa, esteja avisado, ele vai entrar em módulo de perigo, né? Em módulo de segurança. A gente pode configurar de 15 a 100 metros como altura máxima de voo. Então, eu quero garantir com que esse cara não passe de 20 metros de altura. Então, venho aqui, seto 20 metros, por exemplo, né? E tá tudo certo. Se eu deixar no máximo, ele vai ficar sem limite. E esses drones agrícolas, lembrando da legislação, eles não podem ultrapassar 1000 metros. Então, apesar desse controle permitir aqui que a gente vá até 2000 metros, para respeitar a legislação, nós podemos deixar setado aqui 1000 metros de distância. Então, a gente tem um ajuste fino aqui, ó, para a gente deixar em 1000. Então, isso aqui vai de acordo com a sua aptidão ao risco, entendendo que a gente tem que respeitar a legislação. Então no maisinho aqui, ó, a gente vai setar até 1000. Em Advanced Settings,
desbloquear a licença, calibrar o IMU. Então a gente vai fazer um vídeo só sobre as principais calibrações necessárias para um drone. Então aqui a gente tem o funcionamento do IMU, do Compass. Então a gente vai falar como calibrar esse dispositivo, pouca gente sabe como faz. Agora, em informações de pulverização, a gente pode deixar marcado essas duas primeiras opções. Os motores de propulsão, se eles estão funcionando. Então pode acontecer da gente ter que fazer testes, calibrações. Então a gente vai mostrar isso para vocês também na prática. Então aqui eu posso ver todas as informações para fazer a limpeza dos dutos de ar. Então às vezes fica com ar no meio das mangueiras. Eu vou fazer esse dispositivo aqui. A gente vai mostrar também essas informações. Então aqui nas porcentagens de líquido, a gente pode setar a porcentagem que ele vai nos dizer que está com baixa quantidade de líquido no nosso tanque. Ou você pode desabilitar. Vamos deixar aqui em 10%. Calibração das bombas, então a gente vai mostrar também como faz a calibração dessas bombas. A gente pode fazer a atualização e calibração do medidor de fluxo, né, o fluxômetro aqui do nosso equipamento. Nós podemos setar qual que é o bico que nós estamos utilizando. Então tem algumas opções e colocar customizado. E caso você queira retornar para as configurações de fábrica original, a gente vai em Restore, em reabilitar aqui. Nas informações do rádio controle, nós podemos linkar um novo rádio, caso eu compre um novo rádio, ou até mesmo linkar vários drones em um mesmo rádio. Quando a legislação nos permitir a operação em swarm, que seria a utilização de vários drones com um único controle, a gente vai utilizar essas funções. Nós podemos fazer as calibrações do rádio controle. Então no vídeo de calibrações nós vamos mostrar os detalhes das calibrações. Aqui no Stick Mode nós temos o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Normalmente o brasileiro usa o módulo 2, onde a mão esquerda sobe e desce, mão esquerda para a esquerda, mão esquerda para a direita, ou seja, no eixo Z, e a mão direita para frente, para trás, para a direita e para a esquerda no eixo X e Y. Então a gente pode trabalhar esses modos, caso você queira customizar o seu drone de uma maneira diferente, mas tome cuidado, porque quando uma pessoa que não sabe pegar, vai ser um problema. Lembrando que nós temos alguns botões customizáveis, né? Então aqui a gente tem o C1, C2, o Up, o Down e o C3 que foram mencionados já. Então, por exemplo, aqui no C1 ele está setar um ponto, o C2 setar B point, né? O C3, que é aquele botãozinho da frente, Task List. Então você pode colocar mapa, FPV, Task List, Task Mode, limpar plano de voo. Então tem várias funções aqui, ó, M+, tem vários detalhes que a gente pode, radar obstáculo, desabilitar ou habilitar o radar de obstáculos. Então você pode fazer uma customização. Tem aproximadamente de 7 a 8 botões aí. Se você souber usar com sabedoria esses atalhos, isso vai facilitar muito a utilização do seu drone. Lembrando que as particularidades, os detalhes, as dicas mais aprofundadas, a gente só vai disponibilizar no grupo VIP do WhatsApp. Então se inscreva nos nossos grupos VIP do WhatsApp, entre para os nossos grupos de mentoria, que esses detalhes mais preciosos a gente compartilha com quem está junto com a gente lá nos grupos VIPs. Aqui nos dispositivos e sensores nós podemos marcar, desmarcar, colocar as distâncias dos obstáculos laterais, o sensor de baixo também, a quantos metros ele vai setar. Então tudo isso está ligado à gestão de segurança. Você tem aptidão a maior ou menos risco sem deixar o seu drone correr um risco. Então aqui tem algumas informações interessantes também. Quando você tem o RTK, algumas configurações do RTK, aqui é a taxa de transmissão de dados do vídeo, das câmeras que estão ali. Ela pode trabalhar em 5.8, né? No caso aqui ele está trabalhando em 5.8, manual ou automático. Normalmente a gente deixa em manual. Nas informações da bateria, ele passa um overview da bateria. Então a bateria é um dos componentes mais importantes do seu drone, então você tem que monitorar. Então aqui nós temos uma quantidade de células. A bateria dos drones, elas são de lítio polímero e ela tem uma quantidade de células. Essas células todas, elas têm que estar alinhadas. Caso uma esteja muito menor, muito mais baixa ou muito mais alta que a outra, significa que ela está com alguma anomalia e aquela célula pode pôr em perigo toda a sua aeronave.
A gente tem aqui a voltagem total, a temperatura, lembrando que altíssimas temperaturas podem prejudicar a performance do seu equipamento ou até mesmo danificar a sua bateria. Quantos ciclos essa bateria já teve? No caso dessa aqui, ela tem 51 ciclos. Lembrando que as baterias mais antigas chegam a 300, 400, 600 ciclos e as baterias mais modernas chegando a 1000, algumas prometem até 1500 ciclos. Na hora que você for pegar uma bateria emprestada ou até mesmo, caso seja a necessidade de você comprar ou alugar, você tem que monitorar os ciclos e a qualidade de vida dessa bateria. Outra coisa que a gente pode configurar aqui é quando esse drone entra na reserva. Então tem um dispositivo de segurança que varia ali entre 25% e 30%, que ele vai começar a apitar para te dar um alerta, ó, tá na hora de retornar para casa, para que não cause nenhum problema. E a bateria crítica, né, a porcentagem de bateria crítica é quando ele aborta tudo e volta para casa, para não deixar esse equipamento gerar algum acidente ou qualquer coisa assim. Então você pode ter menos aptidão a risco ou mais aptidão a risco, aqui nós vamos colocar 25%, e na bateria crítica vamos colocar aqui 10% ou 15%, que seria uma porcentagem de segurança. Aqui está 14%, vamos deixar 10%. Caso a bateria baixa esteja avisado, ele vai entrar em módulo de perigo, ele vai te dar um alerta e você pode configurar, caso ele entrasse nesse módulo, ele pausar o que ele estiver fazendo e retornar para casa. Então aqui por enquanto está só em módulo de alerta, mas você também poderia configurar para que você pudesse fazer com que esse drone voltasse automaticamente para casa. Então isso vai muito da sua aptidão a risco, mas principalmente você deve zelar pelo seu equipamento, pela segurança, e a bateria é um dos principais componentes sobre isso. Aqui nos 3 pontinhos a gente ainda tem algumas outras informações, alguns plugins, planos, fazer o update do plano, o FPV e algumas coisas assim. Então, se você quiser se aprofundar, conecte-se com a gente, isso aqui vai ser muito interessante. Então aqui foi um overview sobre as principais atribuições do aplicativo. A gente vai fazer um outro vídeo falando sobre as particularidades e as informações do aplicativo em voo. Então a gente tem uma espécie de um computador de bordo, umas métricas que falam altura, distância, taxa de aplicação, quanto de líquido ainda tem nessa aeronave. Então fica ligado nos próximos vídeos. Agradecendo mais uma vez a Super Importadora por ter disponibilizado esse equipamento. A gente vai deixar o site deles aqui para que vocês conheçam essa empresa, uma empresa muito séria que tem apoiado o nosso canal para que a gente traga esses conteúdos de qualidade. E se tem algum vídeo, algum conteúdo ou algo que não foi tratado nesse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua sugestão de novos conteúdos, e vai ser um prazer muito grande para a gente compartilhar tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente sabe com vocês, beleza? Um grande abraço, até a próxima!